Meu nome é Ronaldo Taan, eu sou médico especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e membro da Comissão de Ações Sociais da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que trata dos assuntos de prevenção, e o assunto que eu venho falar hoje é justamente sobre a prevenção do câncer de intestino, do câncer cólon-retal, do câncer do intestino grosso e do reto. É um assunto extremamente importante e que vale ser abordado por todas as outras especialidades também, no sentido de que as ações preventivas podem ter um impacto muito grande no número de casos e também na mortalidade desse tipo de câncer. Para vocês terem a ideia, o câncer cólon-retal é o segundo mais frequente, tanto em homem quanto em mulheres. Esse assunto é extremamente importante porque muitas pessoas desconhecem essa importância ou essa frequência do câncer de cólon e reto. Nos homens, ele é o segundo depois do de próstata, ultrapassou o de pulmão, e nas mulheres, ele é o segundo depois do câncer de mama e ele é mais frequente do que o câncer de útero. E esse tema, essa informação, muitas vezes é desconhecida no dia a dia quando a gente conversa com os próprios pacientes. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é que pelo menos 40 mil novos casos deverão ser diagnosticados nesse ano de 2020 para 2021. O câncer cólon-retal é muito importante não só pela frequência com que ele ocorre, mas também por ser causa de mortalidade. Então, o câncer cólon-retal, ele é a terceira causa de morte por câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Nós temos modos de prevenção desse tipo de câncer. A prevenção primária é realizada através das medidas de comportamento. As medidas dietéticas, alimentação rica em fibras, em verduras, em frutas, uma diminuição da ingestão de carnes vermelhas e também de produtos industrializados, de carnes embutidas. Além disso, a manutenção do peso, da massa corporal, com uma diminuição da gordura da massa corporal é importante, e a atividade física também, como também a redução do tabagismo, do cigarro e do excesso de álcool. A prevenção secundária é que nos traz para esse tema dessa apresentação, ela é realizada através de alguns exames. Então, muitas vezes, nós conversamos com os pacientes e passamos esse tipo de informação para eles. A prevenção secundária pode ser dividida em dois grandes grupos. A prevenção que acontece de modo organizado, sistemático, onde há um programa nacional de prevenção daquele determinado tipo de câncer, e isso já acontece em vários países, nos Estados Unidos da América, em diversos países europeus, nós já temos programas organizados há mais de 40 anos. E esse programa organizado, esses programas organizados, levam em consideração a pesquisa de sangue oculto nas fezes, quer dizer, nós temos dois grandes exames, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, para poder identificar dentro de uma grande população aqueles pacientes que vão ser submetidos aos procedimentos de colonoscopia. E os programas oportunistas, que nós chamamos, quer dizer, aquele paciente que vem ao consultório, que vai aos ambulatórios, e nós oferecemos, ou quando eles já nos vêm procurando sobre algum meio de prevenção do câncer de intestino, e nós oferecemos o padrão ouro, que é a colonoscopia. Se o paciente recusa a colonoscopia, nós oferecemos como segunda opção a pesquisa do sangue oculto nas fezes. Então nós temos esses dois grandes grupos. O paciente que procura ambulatório e é ofertada a colonoscopia, a gente aproveita a oportunidade de oferecer o procedimento, e quando nós pensamos em grandes populações, por exemplo, no Brasil, nós teremos que fazer a colonoscopia em 40 milhões de pacientes, porque nós realizamos o procedimento em determinada faixa etária. Então, normalmente, essa faixa etária é entre 50 e 75 anos. Se nós formos fazer isso no Brasil, nós teremos
pelo menos 40 milhões de procedimentos de colonoscopia, que é inviável, é impossível. Então nós temos que, dentro desta grande população, identificar aqueles pacientes que têm maior risco. E esse maior risco é identificado inicialmente através da pesquisa do sangue oculto nas fezes. Então esses pacientes que têm o sangue oculto nas fezes positivo, ele é encaminhado para a realização da colonoscopia para poder identificar as lesões. Os estudos mundiais, nesses últimos 40 anos, têm mostrado que a realização dessas estratégias de pesquisa de sangue oculto nas fezes e colonoscopia, ou a colonoscopia direta, ela reduz o número de casos de câncer e, mais importante, ela reduz a mortalidade por esse câncer. Muitas vezes você pode reduzir o número de casos, mas não ter impacto na mortalidade. Nós sabemos que essas estratégias, realmente, hoje em dia, nós sabemos que elas podem reduzir tanto a frequência quanto a mortalidade. A colonoscopia é um procedimento extremamente interessante porque, além de diagnóstico, ele permite que a gente faça o procedimento terapêutico. A história natural do câncer coloretal, ela é muito bem conhecida. O paciente apresenta uma alteração na mucosa do intestino. Essa alteração normalmente é a formação do pólipo. O pólipo é a lesão pré-cancerosa. Ela é assintomática, o paciente não tem alteração do hábito intestinal, não tem dor abdominal, não tem sangramento. Essa lesão, ela cresce ao longo dos anos até se degenerar e se tornar um câncer, tornar uma lesão maligna. Então, o raciocínio é exatamente esse. Se você tem uma intervenção médica onde você consegue identificar essa lesão num período pré-câncer, você vai ter um impacto muito grande nos casos e na mortalidade. Então, a história natural do câncer de intestino é muito bem conhecida. Nós temos um método muito interessante e muito importante e que realmente funciona muito bem. Então, a identificação do pólipo na sua fase pré-cancerosa ou numa fase de câncer já, mas numa fase inicial, pode ter um impacto muito grande na prevenção, na redução da mortalidade e também do número de casos. Vamos começar. Nós temos aqui um pólipo já numa fase avançada, mas ainda benigno. O paciente pode não ter sintoma nenhum. Não precisa ter dor abdominal, ter sangramento, ter alteração do intestino ou de prisão de ventre ou de diarreia e ter essa lesão. Então, o procedimento, a colonoscopia, permite que a gente faça o diagnóstico e aqui vocês podem observar que é feita a retirada dessa lesão através da técnica de polipectomia. Então, a retirada da lesão através da polipectomia é muito importante. Esse material é enviado para o laboratório, para a patologia, para que se possa analisar o tipo de pólipo e se já há até algum grau de câncer numa fase inicial e aí determinar que tipo de tratamento o paciente vai precisar fazer posterior ou que tipo de segmento, mesmo através da colonoscopia, ao longo dos anos, ao longo de sua vida. Nem sempre as lesões são tão claras, são tão grandes e evidentes. Muitas vezes nós temos lesões muito tênues, muito difíceis até de serem diagnosticadas, se não houver um preparo muito bom do intestino. O intestino tem que estar bastante limpo. E o colonoscopista, o endoscopista, o médico que está realizando o procedimento também ter muito cuidado em tentar identificar e detectar esse tipo de lesão. Essas lesões também são pré-cancerosas e se não forem identificadas, nós podemos dar um prazo muito longo para um próximo exame. Então é muito importante que nós tenhamos critérios de qualidade do procedimento para que todo esse processo de prevenção possa ter realmente impacto em relação a número de casos e número de mortes pelo câncer coloretal. Então, neste caso, nós percebemos que a lesão é muito discreta
Existem técnicas também para se identificar melhor, aparelhos de alta resolução ou técnicas mesmo com aparelhos mais simples, onde nós conseguimos identificar, ressecamos também essas lesões através dessa técnica de polipectomia e o paciente segue um curso de segmento através da colonoscopia, ou se tiver alguma lesão, alguma mais avançada, em estágio mais avançado, que tipo de tratamento adiante ele precisa ter. Assim, eu espero que vocês tenham identificado a importância do câncer cólon retal, do câncer de intestino grosso, desde as medidas de prevenção primária até as medidas de prevenção secundária, através dos métodos dessas estratégias de diagnóstico, quer seja através da pesquisa do sangue oculto ou através da colonoscopia. Procure o seu médico, converse com ele, procure explicações sobre a colonoscopia. A colonoscopia é um método invasivo, mas é um método que salva vidas. Então é muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento, que tenha essa consciência de que muitas vezes uma colonoscopia pode ser muito importante ao longo de sua vida, prevenindo o câncer de intestino. O câncer de intestino é uma doença extremamente prevalente no nosso meio, é muito comum, e nós precisamos atacar esse problema. Existem métodos de prevenção, existem estratégias, e eu espero que nós tenhamos ao longo desses próximos anos, ao longo das próximas décadas até, uma redução do número de casos de câncer de cólon e reto, assim como também uma redução de sua mortalidade. Isso já aconteceu em outros países e eu acredito que nós possamos também realizar aqui no Brasil. Muito obrigado.